do Campeonato Brasileiro. A enquete de hoje vai mexer com a torcida do Flamengo e com outras torcidas também que gostam de futebol. Acho que você também vai poder participar bem, Lugano. Arrascaeta é o melhor gringo da história do Flamengo. Importante citar ali. Do Flamengo. Tá? Arrascaeta é o melhor jogador estrangeiro da história do Flamengo, que já teve Doval, Petkovic, o paraguaio Reyes, que foi um zagueiro extraordinário, entre tantos outros jogadores estrangeiros brilhantes. Gamarra, entre tantos outros jogadores. Mancuso. Sim, Mancuso, que se tornou um ídolo também da torcida do Flamengo. O Arrascaeta é o melhor estrangeiro da história do Flamengo? Participe da nossa enquete, hashtag ESPNFCBR. Fala, nação! Saudações, rubro-negra, nação! Agora, dessa vez aqui, mais um react aqui que eu tô trazendo para vocês aqui, para a gente poder reagir agora aqui ao programa ESPNFC, né? E a dúvida de agora é a polêmica, a enquete polêmica. Arrascaeta é o maior gringo da história do Flamengo? Será? Vamos ver o que os comentaristas vão falar sobre isso. E eu também quero o seu palpite, sua opinião aqui nos comentários. Beleza? Tamo junto. É isso aí, nação. E outra coisa, vai deixando o like aí, nação, para ajudar o canal do amigo aqui. Tamo junto. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E outra coisa também, eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil, né? Eu vou deixar o link do canal da ESPN Brasil aqui na descrição do vídeo, né? Como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Vambora com um vídeo aqui que tá super imperdível e essa polêmica aí do Arrascaeta. Vambora analisar aí. Tamo junto. É um protagonista do Flamengo desde janeiro de 2019 e bateu um papo exclusivo com Pedro Henrique Torre. Vamos ver. Fala, debochado. De um tempo pra cá todo mundo pergunta, pô, o Arrascaeta tá com algum problema físico, de pubalgia e tudo mais, todo mundo pergunta sobre isso. Queria até te dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, tranquilizar talvez a torcida, porque o pessoal fala, o Dorival tá dosando carga do Arrascaeta e tudo mais para ele chegar inteiro, sem problema nenhum. Queria até te dar a oportunidade de falar como você está se sentindo, está tendo algum tipo de preparação especial para essa final, enfim, que você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão de pubalgia mesmo, o que você está sentindo. Sim, é complicado, né? A gente sempre quer dar um melhor e às vezes talvez acaba se atrapalhando um pouco porque ele está sempre em campo. Então o desgaste físico, sim, fiz exame, deu que tem uma pubalgia. Então, mas assim, tem muito tempo que eu já venho com isso e venho sofrendo um pouquinho, mas a gente estava jogando partidos tão importantes como Copa do Brasil, classificação para Libertadores, e eu falava, eu não quero ficar de fora para esse jogo, eu quero ir. Só que também se acercavam semifinais, finais, e o que quer é estar dentro do campo, então estamos tentando levar da melhor forma para a final do ano, ver como vai ficar a situação. Obviamente que é um trabalho muito forte que a gente tem que fazer dentro do clube, tanto em casa com fisioterapeuta, tudo procurando o melhor da minha saúde, tanto para o time também. E, bom, depois que acabe tudo, se Deus quiser, tentar ir para o Mundial com o Uruguai, a gente vai decidir o que vai ser melhor, se nas férias depois voltar aqui 100% sem nenhum problema, se vai ter que passar por alguma cirurgia. E é algo que te incomoda muito dentro de campo? É algo que tem te limitado de alguma maneira? Ou você se sente... É uma dor suportável? Como é que você está se sentindo nesse sentido? Assim, todo mundo diz que atleta em alto rendimento também trabalha com dor. Não tem muito... Às vezes, com certeza. Nós que jogamos futebol sabemos que a maioria dos jogadores jogam com dores. Mas também, se você não treina 100%, nunca vai conseguir dar um melhor dentro do campo. Então, o que eu mais senti falta foi nos dias de treinamento, que muitas vezes tive que ficar dentro tratando para não piorar. E, bom, dentro do campo depois, a vezes eu estou sentindo um pouquinho diferente. Mas agora é descansar, recuperar bem para esse jogo da final aí. Muito bem, apenas um trecho aí de uma entrevista exclusiva para o nosso companheiro Pedro Henrique Torre,
que você vai acompanhar aqui em toda a programação da ESPN. Djalminha, você que era meia, assim como o Arrascaeta, né? Ele admitiu, rapaz. Deu lá pubalgia no exame, né? Tem um probleminha ali, Djalma. Não resta dúvida. Assim, nos últimos jogos, a gente vem percebendo um Arrascaeta um pouco diferente. Assim, eu digo em termos de constância, não de futebol, de intensidade, né? Ele não vem com a mesma intensidade. Eu, graças a Deus, na minha carreira, eu não tive essa lesão, mas assim, já convivi com muitos companheiros que tiveram e falam que realmente incomoda demais, é uma dor insuportável. Às vezes você vai tossir, vai espirrar e dizem que dói muito. Ele já deixou claro que esse incômodo existe, tanto que está cogitando a possibilidade aí de, ao final da temporada, lógico que ele quer jogar a Copa do Mundo, passar até de repente por uma cirurgia, mas é uma coisa assim que preocupa porque a gente não sabe a evolução, né, se isso pode agravar ou se de repente com o tratamento e com a diminuição da carga de treinamento ele consegue render, mas é uma coisa que preocupa porque nos últimos jogos, principalmente na segunda parte, ele já falou sobre isso, né, o fato de não estar treinando prejudica, porque você fica tratando e prejudica a parte física para recuperar um pouco dessas dores. Então, o torcedor do Flamengo fica com o pé atrás, preocupado, porque, sem dúvida alguma, é um jogador fundamental e o Flamengo não pode perder ele nessa reta final, principalmente para a final da Libertadores. O Lugano já teve essa lesão aí? Sim, uma lesão chata. Eu joguei quase um ano com pubalgia no começo da carreira, né? Quando eu comecei a carreira era muito mais normal ter essa contusão, porque, bom, a pubalgia em si é um desequilíbrio muscular na zona do core, né? A zona que o jogador mais faz esforço e aí tem muito músculo que se adhiere a esse sector, então começa a ter desequilíbrios, provoca inflamações e inflamações, em consequência, dores, né? Gramados mais duros? No, trabalho. Você, principalmente antes, não tinha os trabalhos de prevenção que tem hoje, né? Você hoje, nos últimos 6, 7 anos para aqui, antes do treino, o trabalho de prevenção na core é obrigação. Antes não tinha tanto, então você trabalhava forte, jogava forte, às vezes gravado duro, às vezes lodo, todo esforço que você faz vai para a zona média, né? Inserções musculares. Então, esses desequilíbrios provocam inflamações. A inflamação provoca dor. Parar não assegura uma dor. Se você continua trabalhando, a inflamação aumenta. Então, você entra num círculo vicioso complicado, porque uma dor na zona que limita os movimentos, limita realmente. Uma dor que, quando você faz, por exemplo, o movimento da arrancada, não sei, levantar a perna, dá um incômodo forte, então realmente prejudica no jogo. E eu acho que no segundo tempo é pior, porque obviamente você tem muitos anti-inflamatórios, muito medicamento que você utiliza para diminuir a inflamação. Você entra no campo, começa a fazer o esforço, a musculatura inflama, a dor vem, então sempre a tendência é que no segundo tempo a dor aumente, né? Então é um ciclo vicioso dessa contusão complicada que nos últimos anos já não se opera, né? No começo tinha muita cirurgia, hoje não, hoje com muito equilíbrio, trabalho de prevenção, zona média, segurar a dor, diminuir a carga e assim passar uns meses e essa dor vai sumindo, né? Então ele vai ter que jogar assim, eu acho, obviamente, por algum tempo mais. Não acredito que passe por cirurgia, isso é algo antigo, de uma década atrás, não se utiliza mais, mas sim vai prejudicar ele no rendimento, tanto na final quanto na Copa do Mundo, né? Porém, hoje tem realmente medicamentos fortes, né, que você utiliza e que ajudam a desinflamação. Não é o melhor para a saúde, mas você sabe que esporte de alto rendimento não é saúde, é justamente o oposto. Então, eu acho que ele já deve estar nessa rotina, né, de se medicar forte. Mas hoje o que se utiliza é trabalho de zona média.
Prevenção, obviamente alongamento, mas principalmente força para equilibrar a musculatura e com o tempo equilibrar essas inflamações, né? Ele não... Faltam 8 dias para a final da Libertadores, ele não estará lá 100% e não vem jogando 100% há algum tempo. Ontem, por acaso, sobre isso, até o Zinho ontem disse, teve um lance com a Arrascaeta, parece que não quis chutar com força. Aquela que o Cássio defendeu. E tal, e não apareceu. E por acaso, à noite, eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa que acompanha muito de perto esse caso dele. E eu perguntei, mas como é que ele vai jogar a Copa? Como é que ele vai jogar a final? Desse jeito aí, se tratando, se cuidando e tal. Porque, por exemplo, 4 dias antes desse jogo agora, decisivo, ou seja, no final de semana passado, o jogo foi quarta-feira, né? Quarta-feira. Ele falou com essa pessoa que estava com dor. E aí a pessoa me explicou assim, que o jogador fica com medo de chutar, às vezes não está nem doendo, mas com medo de chutar e sentir a dor. Para permanecer no jogo. Então, e a gente até lembrou do gol de biquinho do Ronaldo lá em 2002. Porque também chutar assim de chapa, de lado, é pior. Então, e foi mais ou menos o que fez o Ronaldo ali. Não, só desculpa. Só que aí ele falei, bom, e aí? O cara vai empurrando, vai jogar esse jogo, vai jogar a Copa. Se não melhorar, opera o ano que vem. Aí você me disse uma coisa, né? O ano que vem, se o Flamengo passa pela Libertadores, o Mundial é em fevereiro. Fevereiro, aí esse ano em Miami. Então, aí esse ano que vem seria quando? Miami. Lá para março? Aí não é possível, que até lá ele já tenha resolvido, né? Não opera, não. Até lá ele já resolveu isso. E o problema é às vezes você tem uma dor, você tenta compensar a dor correndo e tal, você pode criar uma outra contusão num outro lugar, porque isso acontece normalmente. Você está com... É duro, para o jogador a pior parte é conviver com isso, porque é uma longa convivência. Ela não começou agora, já vem lá de trás. Você, tem uma final para jogar de Libertadores, tem um Mundial que é o sonho, e é um jogador que ainda precisa na seleção uruguaia. Assim, o Calçade, ele ter vem... este status que tem no Flamengo, seria o ideal. Ele vem convivendo com isso há algum tempo e tem sido decisivo, como quase sempre é. Mas até que ponto isso é um problema para o Flamengo na final da Libertadores semana que vem, devido à importância dele? João, assim, claro que é um jogo que o jogador, do ponto de vista do jogador, se ele vai se mobilizar ao máximo para uma final, mesmo sentindo dor, ele vai jogar. Não imagino o Arrascaeta... A dor pode limitar. E, às vezes, isso que o Mauro falou, você fica com um certo receio. Mas eu acho que o Arrascaeta tem um ponto. A gente está falando de um jogador tão grande que ele, a 80%, continua muito grande. E a posição do campo dele, né? A posição do campo é mais vantajosa que zagueiro, por exemplo. O zagueiro podia dar o luxo de não esticar uma perna por dor e aí o atacante passou e gol. Ele tem esse plus de que ele pode até, em algum lance, diminuir a intensidade, não arriesgar a dor, né? Então, acho que até a posição ajuda ele a, de repente, conseguir jogar com mais tranquilidade, né? É isso, Djalma? Você que era na posição aí do Arrasca? João, não, assim, você jogar com incômodo sempre dificulta muito a sua atuação, porque você sabe o problema que você tem, você percebe em quais movimentos você sente a dor, então você automaticamente você evita muitas situações. No caso, por exemplo, que o Zinho citou ontem, é aquele negócio, eu tô com a dor, mas é para fazer um gol, eu vou chutar forte, aí eu não vou esquecer a dor. Então, assim, tem determinadas situações que tu pode evitar, mas aquelas que são decisivas, você vai. Mas, assim, para mim, fica um pouco difícil comentar, porque eu não tive essa lesão, eu não sei como é que é conviver com isso. Mas, assim, quando você tem um incômodo, atrapalha o seu rendimento, sim, porque você sabe suas limitações, mas, como o Calçade falou, o Arrascaeta, ele tem uma qualidade muito acima da média dos outros. Então, assim, até uns 60%, 70% vale a pena contar com ele, porque ele pode desequilibrar mesmo não estando em 100% das condições. E, assim, eu imagino ter um lado psicológico também, que o ano passado, na final da Libertadores, ele também teve problemas. Sim.
ele estava voltando de uma contusão e ele não estava 100%. Então são 2 finais do torneio que é muito importante vencer e você já vai com outro peso de, putz, outra vez eu tô com... Essa daqui, perto da outra, estamos falando hoje, tem ainda um tempo até a final. A outra, você percebeu a Arrascaeta... No jogo era meio Arrascaeta, era até de meio para baixo. Né? E esse aqui eu acho que ele vai conseguir levar e pensando só na final. Depois ele pensa na Copa. E para a Copa é assim, né? Termina a temporada... É que o Flamengo, jogando a final da Libertadores e depois já está garantido na Libertadores do ano que vem, independentemente do que acontecer nesta final. Ele pode conversar com a Arrascaeta, não precisa também fazer a Arrascaeta jogar até uma semana antes da Copa. Tira ele uma semana antes e ele fica ali um pouquinho quietinho para poder chegar inteiro. É isso aí. Vamos entrar na enquete, Fabrício Tafiel? Rapaz, difícil isso aí, hein? Mas, diante de tudo que ele vem fazendo, desde janeiro de 2019, faz parte de uma geração brilhante do Flamengo, que acaba de conquistar o seu 10º título e vai para a 3ª final de Libertadores em 4 anos. É algo expressivo. Arrascaeta é o melhor jogador estrangeiro da história do Flamengo? Doval, grande argentino no início dos anos 70, marcou época no Flamengo. Petkovic, não precisamos nem falar, né, do que ele fez com a camisa do Flamengo. Reyes, grande zagueiro paraguaio, ali nos anos 70 também. Gamarra teve uma passagem curta, porém muito importante no Flamengo. E entre outros estrangeiros lá atrás, nos anos 40, 50. Tem uma turma de Franca mandando recado aqui para mim do quintal do bar lá, dizendo que o Arrascaeta é muito bom, mas o Gamarra foi muito melhor. Mas você acabou de falar, foi um período curto, né? Foi curto. Jogou muito bem, mas curto. E aí eu estava olhando, eu dei uma levantada aqui, é curioso, né? Você sabe que eu não sabia que o Paulo Guerreiro, é óbvio que o Arrascaeta... o Guerreiro jogou lá. O Guerreiro não ganharia essa pesquisa nunca do Arrascaeta, mas eu não achei que ele tinha feito tantos gols, cara. Ele fez 43 gols em 112 jogos pelo Flamengo. Sim. E não é a impressão que eu tenho que o rubro-negro não lembra dele assim, dando a ele essa importância, né? Ele teve uma importância fundamental no Corinthians, no Mundial e tal. E ele teve, então, assim, 38% em termos de gols. Mas, claro, ele era muito mais centroavante e tal. O Arrascaeta tem 51 gols em 181 jogos, dá 27%. E o Doval perde em percentual até pro Paulo Guerreiro, mas foram 95 gols e 15 títulos pelo Flamengo. Isso pesa. Mas, entendeu? Só que aí você vai perguntar, teve Libertadores ali no meio? Exato. Teve aquilo, teve Brasileiro? Agora, mas foram 15 títulos, 15 né? O Doval tem uma história... Trabalha contra essa nossa enquete. É o seguinte, né? O jogador, ele é grande. Mas sempre tem um entorno, o time que ele está jogando. Se você não tiver um bom time do teu lado, você pega um grande nome e ele passa numa história mais ou menos. Então, assim, o Arrascaeta, não tô dizendo que ele é um baita jogador. E também está no timaço do Flamengo. Então, tudo isso... Na hora certa, no time certo. Amplia. Tudo ajuda. O Arrascaeta lá no time do Paulo Guerreiro era um pouquinho diferente. Tá nessa equipe aqui, é um festival de passes e Pedro para fazer o gol. Ele ajuda o time a crescer e o time ajuda o futebol dele a aparecer mais. Quando ele chega, quando ele está ali, ele e Everton Ribeiro, o gol que fizeram no Corinthians é pum, Pedro. Claro. O time... Está no top 3 da história dos uruguaios em Brasil? O que eu perguntei para você fora Essa é uma boa questão. Os uruguaios que brilharam no Brasil, vários, hein? Vários, hein? Aí Pedro Rocha, Dario Pereira, Hugo de Leon, Rubem Paz, Lugano. Rubem Paz. O problema é a época. Assim, eu acho que os mais antigos, ainda mais se forem São Paulinos, com certeza vão de Pedro Rocha. Pedro Rocha. Os mais antigos. Jogou muito tempo. E muito eu vi muito Pedro Rocha jogar. Jogou num nível... Mas o Xan está já nesse nível de... Dario, que vai ser lembrado aqui há 30 Pereira, anos. Né? Isso mostra a grandeza do Arrascaeta, porque ele já está no meio dessa galera aí, né? Tem Dario Pereira. Dario Pereira. Dario. Ô, Djalminha, você é cria do Flamengo. Começou lá na Gávea e tal, rapaz. Você sabe. Por isso vai entrar numa fria, tá, Djalminha? Tô só amaciando. Ele tá amaciando. Tô preparando e tal. Ô, Djalma, muitos estrangeiros brilhantes na história do Flamengo.
Mas o Arrascaeta é o melhor deles, na sua opinião? O Mauro começou a falar aí dos mais antigos, então eu me considero o mais antigo, né? Então, assim, eu acho, assim, sempre essas comparações complicadas, porque quem está jogando no momento sempre fica aquele calor maior, uma tendência maior para quem está atuando no momento. Mas assim, como jogador eu acho o Pet mais jogador, mas conta os títulos também, né? As conquistas. Eu acho que o Arrascaeta está vivendo nessa geração de conquistas, que está ganhando tudo. Esse título aí que faltava, a Copa do Brasil, acaba de conquistar. Então eu acho que isso ajuda. Mas na minha opinião, assim, eu acho que o Pet, como jogador, mas aí é complicado. O jogador com a história que ele faz no clube, mas eu, se tivesse que ficar com alguém, ficaria mais com o Pet do que com o Arrascaeta, sendo que o Arrascaeta ainda tem tempo para conquistar mais, continuar jogando como ele joga e mudar também essa história. Isso aí, e esse é o detalhe, né? Ele tem 28 anos, renovou com o Flamengo até 2026 e provavelmente terá aí um tempo ainda para continuar escrevendo a sua história ao lado desses outros grandes jogadores. Por exemplo, no sábado que vem, sem ser esse o próximo, estará numa decisão de Libertadores da América. Ele pode fazer parte de uma geração que conquistou 2 Libertadores, o Flamengo sendo campeão. Ele entrará nessa relação. Se conquistar o Mundial, aí acabou a conversa. Eita, rapaz. Aí acaba. Aí acaba a conversa. Sobre maior ou sobre melhor? Aí eu mudo de opinião, Lugano. Melhor. Não, mas aí, Melhor, mas, Djalminha, aí é a história do melhor, né? Não é o maior. Se ele ganha, evidentemente... Ele é o melhor, Mauro? Ele é o maior. Não, no melhor eu tenho dúvida. Eu acho que eu tô com o Djalma. Eu ainda sou um bola ali. Acho que eu te falei antes de começar o programa. Acho que eu escolheria o Pet para jogar no time. Pet jogou muita bola. No paro ímpar eu fico com a Arrascaeta. Não, Fica com a Arrasca. Olha, é polêmico o negócio. É polêmico, Paro Agora é ímpar, óbvio eu que vou se nele. títulos e tal, se vier Mundial, então não tem nem conversa e tal. Ele fica como maior. Melhor a gente tem que pensar em bola. Eu acho que comparando o Pet com o Arrasca, que eu acho que na história recente são os dois de maior destaque realmente, o Petkovic tinha a vantagem de bater faltas, né? Fez história no Flamengo batendo faltas e decidiu muita coisa batendo faltas, que é um ponto fraco, podemos dizer assim, do Arrascaeta e desta geração brilhante do Flamengo, que não tem um grande cobrador de faltas. Nem o futebol brasileiro. Nem o futebol brasileiro. Porém, a média do Arrascaeta, desde que ele chegou de janeiro de 19 até agora, por exemplo, ele está com problema no pubis há algum tempo, né? Ok, não está 100%? É verdade. Eu vou pegar um recorte de 3 meses. Agora, ele decidiu contra o Corinthians na Libertadores, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e contra o São Paulo na Copa do Brasil. Ele decidiu esses 3 mata-matas agora, há pouco tempo, de agosto para cá. E é muito difícil você encontrar um gol do Flamengo, um gol. Não estou falando do gol, pode, se for o gol que ele deu, o passe, óbvio. Se for o gol que ele fez, também. Mas quando ele não dá o passe, quando ele não marca, ele não desaparece, ele está na construção desse gol. A bola, até pelo posicionamento, pela função, mas ele é um cara que eu vejo jogando muito para a equipe, muito. Decide, mas ele joga para o time o tempo todo, porque você não vê no Arrascaeta aquele jogador fala, pô, agora ele poderia ter passado, ele não passou, né? Ele fez para ele. Não, ele não faz. Ele faz para o Gabigol, ele faz para o Pedro, ele faz para o Everton. E quando ele está ali, ele marca o dele também. Mas o que ele trabalha... Se tem uma coisa que não podemos falar dele é ser fominha, né? Zero. Zero. Ele serve bastante. Isso é espetacular. Isso é espetacular. É um grande jogador, né? Que continuará escrevendo a sua história aqui no futebol brasileiro. Parabéns, hein, Lugano? Que vocês contam com ele lá na Celeste Olímpica. Tem muita gente que acha que se ele fosse brasileiro, ele teria vaga ali. O Tite convocaria, hein, Djalminha? Certeza. Hein? Com certeza. Principalmente numa posição que o Tite está em dúvida aí, de utilizar Firmino, Everton Ribeiro, o Coutinho, que não vem vivendo um bom momento. Então, se fosse brasileiro,
com certeza ele estaria na lista de 26 do Brasil. E engraçado, hein? O Lugano pode até falar melhor sobre isso. Ele tem mais moral aqui no Brasil do que lá no Uruguai. Rapaz, isso é verdade, né, Lugano? Por que isso, hein, Lugano? No, eso yo ya falei con Djalma fuera de cámara, inclusive con Pablo muchas veces. Estilo de juego, né? Estilo de futebol uruguayo con estilo de futebol brasileño, especificamente estilo de Georgian. O estilo de Georgian é mais carioca até que paulista. O estilo de jogar. O estilo de jogar dele é mais carioca que paulista até. O gaúcho, por exemplo. Sim, sim. Ele encaixou muito bem no estilo do Flamengo, no jeito até carioca de jogar. Jogador que se adapta muito, joga muito bem no espaço curto, né? Muito rápido mentalmente. O Uruguai é transição, é potência. Você exige um meia que marque o mesmo que marca o meio-campista. Se quiser, Lugano, a gente manda 2 raçudos em troca da Rascaeta. Vamos trocar o passaporte aí. Até 3, hein, Djalma? Manda 3, Djalma, não manda? Não, mas é estilo, é cultura de futebol. O Brasil tá parecendo tanto volante bom. Mas com a mudança do técnico, aumentou muito a chance dele ser titular na Copa? Aumentou muito o protagonismo dele. Isso. No 11 titular, porque ele já tinha jogado com o Tavares, mas não era protagonista. Sim. Não resolvia. O Tavares não tinha um lugar. Passava desapercebido, muito jogo, né? E com a mudança de treinador, não só ele, a nova geração, Valverde, Bentancur, pegou protagonismo, e aí o time, obviamente, despencou, ele fez gols importantes, então aí... Valverde, você falou de 2 jogador, né? O Valverde é o cara que chega no momento... Bentancur, então... Arrebentando no Real Madrid. O estilo dele, a vezes, por Uruguai, tem que encaixar o sistema tático para ele se destacar. Muitas vezes ele vai no sacrifício, né? O Valverde, né, Lugar, ele é um híbrido desse uruguaio padrão que você fala, da transição, da raça, e para um Arrascaeta que é um jogador que tem uma outra característica, às vezes diferente do futebol uruguaio. Quer dizer, acho que a combinação dos dois, mas a gente pode trocar também, se quiser. Sim, estamos à disposição para conversar, se for possível. Muito legal o bate-papo. E olha, vem aí a final da Libertadores da América. Cobertura histórica da ESPN e do Star Plus. A partir de segunda-feira, a nossa equipe já estará lá, no Equador, trazendo todos os detalhes. Os 2 times chegam na quarta. E antes disso, terão compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético vai com a força máxima, o Flamengo não. Né? Disputou a final da Copa do Brasil, titulares ficarão no Rio de Janeiro, inclusive o Santos, que vinha jogando todas as partidas. 32, né? 32 seguidas. Diego Alves será o goleiro do Flamengo amanhã. Ele que é um goleiro histórico no Flamengo e que está em final de contrato. Um dos últimos jogos de Diego com a camisa do Flamengo. Diego Alves, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. João Gomes, que não atuou na final, jogará para manter o ritmo. Pulgar, Vitor Hugo, Matheus França, Marinho e Cebolinha. Esse deve ser o time do Flamengo para encarar amanhã o América Mineiro, Mauro. Dá para reclamar, torcedor? É um bom time, né, presidente? É um bom time, lógico que é. Acho até que agora, assim, mas foi muito pontual, né, na final contra o Corinthians. De repente não tinha o João Gomes, aí o Vidal também não aguentou. Time. E aí parece que ficou assim, o Dorival olhou para o banco e falou, e agora, vou colocar quem? Parece que tinha uma deficiência ali na posição de não ter alguém tão específico. Mas, poxa, mas não tinha o João e o Vidal que não aguentou. Mas o elenco como um todo dá muitas opções para o Dorival. Então esse é lógico que é um bom time. Não é como titular, mas é um time com... Tem jogadores aí que jogariam com facilidade na maioria dos outros 19 que estão aí no campeonato. Jogariam como titulares, né? Você pega aí... E tem o reforço do João ali no meio, que eu acho que faz uma diferença fundamental. Acho que fez muita diferença na quarta-feira, muita diferença, a ausência dele. Então, e agora, mas eu gosto disso, quer dizer, tudo bem, o Flamengo, se puder, quer ser vice-campeão, claro. Quer ganhar tudo, chegar ali, ganhar uma graninha a mais e tal. Mas não tem mais um desespero de, opa, nossa, eu não posso fugir aqui do G6, do G5, do G4, porque ele já garantiu uma vaga e, lógico, foco total no sábado que vem. Mas é um bom time, né? Time bom. Repito aqui, ó, Diego Alves, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. João Gomes, Pulgar, Vitor Hugo, Matheus França,
Marinho e Cebolinha. Esse é o Mengão para amanhã. O Pulgar já jogou quantas vezes? O Pulgar, ele não jogou né? muitas partidas. Ele voltou da seleção chilena com uma lesão no tornozelo, não estava inscrito na Copa do Brasil. E o Varela agora começa a ter uma sequência e já começa a ser preparado para assumir a lateral direita do Flamengo, porque no ano que vem o Rodinei muito provavelmente não continuará no Flamengo. E a escalação aí do Mengão para amanhã contra o Coelho, hein, Djalma? Eu acho que esse time tem condições totais de se terminar o Brasileiro e levar o Flamengo à segunda posição. Acho que é difícil até a segunda posição, acho que o Inter aí tá se mantendo muito bem, mas eu acho que agora o Flamengo, em termos de brasileiro, cumprir a tabela. A verdade é essa. Mas, assim, sem dúvida alguma, esse time aí tem condições de ganhar qualquer time, enfrentar qualquer time. Jogou contra o Palmeiras e jogou muito bem. Enfim, são jogadores do mais alto nível e é bom. E é bom a gente tá vendo esses jogadores que ainda não atuaram com muita frequência, o caso do Varela, do Pulgar, porque são jogadores que com certeza na próxima temporada eles vão ter mais oportunidades, vão jogar mais. E os meninos também, que assim, esses dois meninos, eu acho que o Flamengo pode depositar muita esperança, tanto o Vitor Hugo quanto o Matheus França, que são jogadores de um futuro promissor, né? Já, na minha opinião, já são até uma realidade. E Cebolinha, Marinho, esses jogadores a gente já sabe o que pode entregar, a zaga muito segura, os dois zagueiros. E também, né, uma homenagem, né, vamos dizer assim, por tudo que o Diego Alves fez aí pelo Flamengo, as conquistas. E parece que se está encerrando esse ciclo dele aí no Flamengo. Exatamente. Já o Atlético Paranaense, vamos falar do Furacão aqui, ele vai com o que tem de melhor para a partida diante do Bragantino. O Flamengo jogará amanhã com o América Mineiro e o Santos na terça-feira no Maracanã e vai para o Equador. O Atlético joga amanhã em Bragança contra o Bragantino e na terça recebe o Palmeiras e depois parte para o Equador. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Eric, Alex Santana e Terans. Coelho, Vitinho e Pablo. Do time considerado titular, o Hugo Moura, né, é o jogador que não aparece aqui na provável escalação. E talvez ali o Vitor Roque, numa dúvida com o Pablo, mas o Atlético Canóbio, também, né? O Canóbio também. Mas o Atlético vai com uma equipe considerada uma Canóbio equipe titular, né? Pode até ficar... não jogar. Assim, essa é a escalação. Vamos ver até para a final, né? Como é que ele vai... Por exemplo, não tem o Fernandinho, né? Que está suspenso. E o Felipão coloca o time para jogar e aí ele tem uma semana ideal. Já o Dorival, tudo bem, ele não jogou Copa do Brasil, não fazia sentido, ainda mais com desgaste psicológico e tal, de botar o time para jogar agora no sábado, mas ele tem jogo na terça. Então ele vai ter que se deixar também 10 dias os jogadores fora, também não dá. Aí na terça ele vai ter que se virar, ver o que vai fazer. Já o Felipão vai assim, joga esse time titular e depois bate na semana que vem, trabalha a semana toda. Cada um usando a sua agenda, né, os seus jogos, os seus compromissos. O Flamengo vem de uma conquista de título, isso é fantástico. E o Dorival vai cuidar do jeito dele. E o Felipão ali tentando desenvolver a equipe. Os dois já tiveram no momento melhor. Tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense. Fala, nação. Mais um react aqui, concluído com sucesso, nação. E esse react que a gente fez aí, né? Vocês perceberam que o Arrascaeta, ele deu entrevista para o jornalista Pedro, esqueci o sobrenome dele. Ele falou sobre o incômodo que ele sente, né, há bastante tempo. É uma coisa que, querendo ou não, deixa a gente, que é torcedor do Flamengo, preocupado, entendeu? Visando daqui a uma semana, ou próximo sábado, dia 29, né? Então, eu espero que o Arrascaeta chegue tudo bem, né? Continua tratando o problema que ele tem e chega lá tudo bem, né? Óbvio que ele não vai chegar a 100%. Não tem como, não tem tempo. Mas a gente espera que ele chegue da melhor forma possível, né? Na medida do possível. Mas esse aí. Agora o Flamengo já está em preparação, né? Antes disso, o Flamengo tem 2 jogos pelo Brasileirão, o América Mineiro fora de casa e o Santos no Maracanã, antes de embarcar na quarta-feira, se não me engano, rumo a Guayaquil. Te falar uma coisa.
Esse problema da Arrascaeta é complicado. Muito complicado. Entendeu? Aí, se o Flamengo ganhar a Libertadores, espero que ganhe. Aí, ano que vem, em fevereiro, tem o Mundial de Clubes. Aí, será que o Arrascaeta vai querer ficar fora do Mundial de Clubes? Eu não sei se caso ele faça cirurgia, quanto tempo tem de recuperação essa cirurgia, caso ele vai fazer, ou deve fazer cirurgia, né? Será que ele vai querer perder o Mundial de Clubes? Acho que não, né? Então é uma situação muito difícil que o Arrascaeta se encontra, né? Principalmente pro jogador. Outro ponto aí que o programa também comentou, Nação, é sobre se o Arrascaeta é o maior jogador da história, o maior gringo, o maior jogador gringo da história do Flamengo. Eu quero saber a tua opinião. O Arrascaeta é o maior gringo da história do Flamengo? Então, comenta aqui no chat, comenta aqui nos comentários, e depois eu vou ler. E vou ver se eu concordo contigo ou não, né? Óbvio que na minha visão, eu não posso afirmar com muito detalhe, porque eu não conheço jogadores de antigamente, ainda mais gringo. O João Guilherme citou alguns aí que eu não conheço, nem meus pais eram nascidos, primeiramente. Então fica difícil ter essa opinião formada, né? Afirmar que o Arrascaeta é o maior gringo, né? O mais recente que a gente tem é o Petkovic. Aí tu deve perguntar, o Arrascaeta é maior que o Petkovic? Na minha visão, o Arrascaeta ainda não é maior que o Petkovic. Mas vai se tornar maior que o Petkovic. O Arrascaeta tem mais 4 anos de contrato com o Flamengo, né? Vai até 2026. Então, querendo ou não, o Arrascaeta automaticamente ele vai se tornar maior que o Petkovic na história do Flamengo. Simplesmente. Se é melhor que o Petkovic, uma das habilidades do Petkovic era bater falta. Eu ia falar pênalti, era falta. O Arrascaeta nem tanto. Só que, na minha visão, o Arrascaeta é melhor que o Petkovic. Quero saber a tua opinião. O Arrascaeta é melhor do que o Petkovic ou não? Então, comentei que a gente vai estar debatendo aí. Beleza? Então, essa aí, nação. Tamo junto, é nóis aí. Mais um trecho aqui sobre o Flamengo, sobre a notícia do Flamengo, né? Semana que vem vai ser uma semana muito agitada, visando já a Libertadores, a final, a magnífica, a traiçoeira Libertadores. Então é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis aí, um abraço a todo mundo. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E saudações rubro-negra. É isso aí, vambora. Bora pra cima, nação! Ah, outra coisa. Eu tô de olho em você, que você não deixou o like pra ajudar o teu amigo aqui. Deixa o like pra ajudar o teu amigo aqui. Tamo junto. E é nóis. Ó, o cavalinho aqui comemorando depois que você deixou o like. Tamo junto, nossa. Valeu.